Nem reclamo, nem perco meu tempo. Olá, pessoal, só gravando aqui um outro videozinho para terminar os comentários aqui dessa sessão. Então, olha só, visto o teorema, né, nós provamos isso aqui. E aí, aqui acabou a demonstração do teorema que a gente acabou de discutir no vídeo anterior. Aí ele faz o seguinte, porque ainda não, com a demonstração desse teorema, ainda não entrou o conceito de soma de rima, que ele falou lá no título da sessão. Integral como uma soma de rima. Até agora, ele provou um resultado que vai ajudar a ter essa relação, mas ainda não introduziu o conceito de soma de rima e mostrou como é que relaciona integral com soma de rima. Então, isso a gente vai ver aqui nesse segundo vídeo. Então, olha só, dizer que S de FP é menor que isso aqui, como acabamos de provar, equivale a dizer que o módulo, né, da integral menos... Se eu passar esse S para cá, fica integral menos menor do que epsilon. Né? Deixa eu ver aqui como que pode... como que a gente pode... Vamos colocar aqui. É isso aí. Note que S soma de F, soma superior de F em relação à partição P, menor do que integral, menor do que integral superior de A até B, F de x dx mais epsilon, do que integral epsilon, isso aqui equivale a isso aqui. Né? É melhor escrever ao contrário, né? Note que, a partir do módulo, acho que fica mais fácil. Note que esse módulo aqui, módulo de integral menos soma superior, módulo de integral superior de A até B, f de x dx, f de x dx menos soma superior de f p menor do que epsilon, isso aqui é equivalente a gente escrever, deixa eu colocar em outra cor para não confundir aqui. Isso aqui equivale equivalente a menos epsilon menor que essa integral menos integral menos S de FP, que é menor do que mais epsilon. Menor do que mais epsilon. Ponto final. Então, se eu pegar só essa parte de cá, acabou, né? Eu passo esse menos S para lá, vai ficar, né? Vamos ver aqui. Se eu somar, passar esse menos S para lá, eu vou ficar com, só que eu vou colocar um implica, né? Isso aqui implica que a integral de A até B, integral superior, f de x dx, é menor do que S de fp mais epsilon. Ok. Então você vê que desse módulo você chega aqui. Ele colocou equivale, né? Quer dizer, eu posso reescrever uma coisa como outra. Né? Tudo bem. Logo, o teorema 6 significa o seguinte, que lembra que a norma da partição é menor do que delta. Né? Dado um epsilon, sempre consigo um delta. Então, o teorema 6 significa o seguinte, quer dizer, eu consigo um delta tal que isso aqui fica menor do que qualquer epsilon. Então, esse negócio está tendendo a esse. Porque esse aqui é um número fixo.
Essa integral de a até b superior a fx dx é um número fixo. Essa soma superior, o f está fixo. Quem está variando aqui é o p. E ele varia de qual forma? Conforme você coloca mais pontos na partição, varia a norma dela. A norma dela pode ficar, o comprimento do maior subintervalo pode ficar maior ou menor. Então, o teorema 6 significa que o limite para a norma da partição tender a zero faz com que o limite da soma superior para a norma da partição tendendo a zero é a integral superior. Tá? De modo inteiramente análogo, a gente pode provar para integral inferior e soma inferior. Né? Então, teorema 6, dessa forma, o teorema 6 significa que, porque agora vai entrar a partição pontilhada e a soma de rima, significa que limite, vou até colocar em amarelo, limite para a norma de P tendendo a zero, soma superior de f em relação à partição P é igual à integral superior de a até b, f de x dx. F de x dx. E, de modo inteiramente análogo, como ele falou, limite para a norma da partição tendendo a zero, soma inferior de f em relação à partição P igual à integral inferior de a até b, f de x dx. F de x dx. Ponto final. Ponto final. Aí o que acontece? De modo inteiramente análogo. Aí vem uma nova definição, partição pontilhada. A partição pontilhada, que é esse P asterisco, é uma partição junto com uma sequência de pontos, que cai entre os pontos da partição. Olha lá, os QCs, a sequência de pontos QC, que tem os QCI, eles estão sempre entre o TI menos 1 e o TI. Entre podendo ser igual também, né? Porque é menor ou igual. Tá? Então, aí é uma partição pontilhada. Né? Então, vamos colocar essa definição aqui que é importante. Definição, partição pontilhada. Definição. Partição pontilhada. É o par P estrela. Par do quê? Par de uma partição junto com uma sequência XI, que ele chamou de lista em vez de chamar de sequência, e da seguinte forma. O P é uma partição, né? T0 até Tn, e o XI é uma sequência de números XI. XI é igual XI1, vírgula, reticências até XN. E eles vão sempre caindo entre os TIs, de tal forma que TI menos 1 menor ou igual a XI, que é menor ou igual a TI. Certo? Ponto final. Então, o que acontece? Se você for fazer um desenho, ele está querendo dizer para a gente, com esse negócio de partição pontilhada, uma figura assim. Ó. Aqui é a reta real, aqui você tem o intervalo AB, aí você coloca no intervalo AB a partição P, a partição P, que é composta dos pontos T, aqui vai ser o T0, aí tem T1, T2, tem o T3, T4, T5, T6. T1, T2, T3, T4, T5, até aqui o T6. E aí você coloca quem aqui no meio? Os QCs. Os QCs vão ficar aqui. Ó. Por exemplo, aqui você tem um XI1, aqui você tem um XI2. Só que ele não precisa ser bem no meio, ele pode ser um pouco mais para cá. Aqui, ó. XI3, XI3, XI4, XI5, XI6. Tá lá. Partição pontilhada. Quer dizer, na figura aqui do livro, do capítulo 10, equivaleria eu chegar aqui e meter um XI aqui no meio, outro para cá, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E aí eu não pego mais a função nem pelo mínimo, nem pelo máximo.
eu pego o valor da função pelo psi, que caiu aqui dentro dos intervalos. Tá? Então, olha só o que ele vai escrever. Ó. E essa é a soma de Riemann. Ela não é nem uma soma inferior pegando os mínimos, nem é uma soma superior pegando os máximos. É uma soma desses retângulos, mas pegando a altura do retângulo nem pelo mínimo, nem pelo máximo da função, mas pegando pelo valor da função no xi da partição pontilhada. Então, olha lá, dado uma função limitada f de AB em R, uma partição pontilhada P estrela de AB, tem-se a soma de Riemann, que é o somatório de igual 1 até n é igual a soma superior e inferior. O TI menos TI menos 1 é igual a soma superior e inferior. Mas aqui é um eminho I, aqui é o emão I. Na soma de Riemann é o F de xi I, certo? Então, soma de Riemann. Definição, soma de Riemann. Soma de Riemann. Ela é essa fórmula aqui. Em relação à partição pontilhada P estrela, sempre, né? Soma de Riemann da função f em relação à partição pontilhada P estrela é igual, lembrando a soma inferior e soma superior, né? Somatório de igual a 1 até n, somatório de igual a 1 até n, f de xi I, ti, f de xi I, ti menos ti menos 1. Soma de Riemann da função f em relação à partição P estrela igual a somatória de igual a 1 até n, igual a 1 até n, f de xi I vezes ti menos ti menos 1. Evidentemente, seja qual for o modo de pontilhar a partição P, esse f de xi I ele vai estar entre o eminho I e o emão I. Então, a soma de Riemann vai estar entre a soma inferior e a soma superior. Né? Então, olha lá. Note que, evidentemente, o fato do eminho I estar menor ou igual que f de xi I, menor ou igual que emão I, implica que a soma inferior de f em relação a P é menor ou igual que a soma de Riemann da mesma função f em relação a P pontilhada, a função f em relação a P pontilhada, e menor ou igual que soma superior de f em relação a P. Tá? Agora, olha esse comentário final aqui dele. Olha só. Que ele comenta aqui no final o seguinte: disse que o número real I é o limite da soma de Riemann quando a norma da partição tende a zero, e a gente escreve I igual ao limite, a norma de partição tendendo a zero, soma de Riemann, quando para todo epsilon maior que zero que dado, pode-se obter um delta, tal que, se a norma da partição P for menor do que delta, a soma de Riemann menos o limite fica menor do que epsilon. Né? E aí o que você aprende? Você aprende o seguinte, no Teorema 7, cuja demonstração eu vou deixar para vocês aqui, ó, que é bem tranquilo, é uma linha só. E vale a recíproca, mas é menos interessante. A recíproca, bom, vamos ler o teorema. Se a função é integrável, então a integral é o limite das somas de Riemann. Tá? Então, vou colocar direto aqui o teorema 7 para fechar a aula. E vou deixar a demonstração para vocês, porque eu fiz a mais longa na aula, essa é mais curtinha, fica para vocês. Teorema 7, para fechar com chave de ouro aqui. Teorema 7. Se f de AB em R é integrável, então f dois pontos de AB em R
é integrável? Integrável. Então, essa integral da função, já que ela é integrável, ela tem uma integral. Essa integral dela de A até B, f de x dx, que a gente aprendeu antes, que é o que a integral? É o valor da integral superior quando dá igual ao da integral inferior. Quando as duas integrais inferior e superior dão iguais, esse valor é o valor dessa integral. Aqui a gente está tendo uma outra visão sobre ele. Não tem integral inferior e superior envolvida. Ele é simplesmente o limite das somas de Riemann quando a norma da partição tende a zero. Limite para a norma da partição. Entendeu? Eu acho que esse é o padrão dos livros de cálculo, né? Norma da partição tendendo a zero, somatória de f, p, estrela. Ponto final. Tá? Demonstração segue do teorema C. Bom, aí deixa vocês passarem isso aqui a limpo, né? E vale a recíproca. Observação, vale a recíproca. Quer dizer, se existe esse limite aqui, né, dessas somas de Riemann, então a função é integrável e o valor da sua integral é o limite. Né? Observação, vale a recíproca. Vale a recíproca. Bom, a gente fecha aqui essa sessão, fecha aqui o Elon, e na aula que vem, quinta-feira, já é discussão do Geraldo Ávila. Tá certo? Claro que nós vamos fazer a discussão do Ávila mais rapidamente, porque é simplesmente toda a matéria que a gente já viu aqui, mas eu vou dar uma lida nele com vocês para a gente perder o medo, para ver que é realmente a mesma coisa, né? E deixar aqueles 6 exercíciozinhos dele para cair na prova depois. Tá legal? Deixa eu interromper.